Pessoas não desaparecem de repente sem motivo. Ou elas não querem ser encontradas, ou alguém não quer que as encontrem. Sejam muito bem-vindos ao Espaço Obscuro, meu nome é Flávio, e se você já me acompanha, se já é inscrito, deixa logo o seu like no vídeo para não esquecer lá no final. E se você caiu aqui de paraquedas por alguma recomendação do YouTube, se inscreva, ative o sininho das notificações, eu tenho certeza que você vai gostar do meu conteúdo. Eu gostaria também que vocês dessem uma olhadinha no Seja Membro aqui do canal, com 3 planos com benefícios bem diferenciados. Se vocês quiserem, se tornem membro, ajudem o canal a crescer cada vez mais e continuar existindo. O caso criminal de hoje é sobre o desaparecimento de um jovem chamado Zeb Wayne King. Esse jovem sumiu misteriosamente 20 anos atrás. O que começou como uma noite normal de domingo acabou se transformando em uma série de eventos com muitas perguntas e quase nenhuma resposta. Ao que tudo indica, Quinn era um bom rapaz. Nascido em 12 de maio de 1981, ele tinha só 18 anos de idade quando tudo aconteceu. Inclusive, nessa época ele estava matriculado no programa ROTC, que basicamente é um programa de treinamento com base em universidades dos Estados Unidos para treinamento de oficiais das Forças Armadas. Tudo aconteceu na noite do dia 2 de janeiro do ano 2000. Naquela noite, ele havia terminado seu turno de trabalho no setor de eletrônica de um Walmart que fica em Asheville, na Carolina do Norte. Depois do trabalho, ele pegaria o seu carro e iria para Leicester comprar um carro novo. Mas com ele ia um amigo chamado Robert Jason Owens. Eles então se encontraram no estacionamento do Walmart. Depois de se encontrarem no estacionamento, cada um entrou em seu próprio carro e seguiram viagem. Eles foram filmados por volta das 9h15 da noite, comprando refrigerantes em uma loja de conveniência que ficava em um posto de gasolina no caminho. A partir daí, não há mais nenhum registro físico de alguém que possa ter visto Quinn, apenas os relatos de seu amigo Owens. Segundo ele, algum tempo depois de saírem do posto de gasolina, Quinn piscou os faróis pedindo para Owens parar. Quando parou, Quinn disse que havia recebido um pager urgente e precisava retornar a ligação. Ele então foi até um telefone público e teria voltado de lá frenético e muito ansioso. Owens disse que ele entrou no seu carro e disse que precisava cancelar os planos para cuidar de outro assunto. Parece que ele saiu tão desesperadamente que até bateu na traseira da caminhonete de Owens. Algumas horas depois, Owens deu entrada em um hospital com algumas costelas quebradas e um ferimento na cabeça. Ele disse que tudo isso era proveniente de um segundo acidente de carro que aconteceu depois que Quinn teria ido embora. O problema é que a polícia não foi notificada de nenhum acidente de carro ocorrido naquela região nessa noite. No dia seguinte, durante a tarde, a mãe de Quinn, que se chama Denise Vlahakis, foi até a polícia e fez uma queixa formal de desaparecimento. 2 dias depois disso, o Walmart no qual Quinn trabalhava recebeu uma ligação de um homem que dizia ser o próprio Quinn, e ele avisou que não ia trabalhar porque estava doente. Mas o companheiro de trabalho que atendeu o telefonema achou aquela ligação estranha e a voz não parecia ser a de Quinn. Ele então chamou a polícia, que rastreou a ligação que levava até uma fábrica da Volvo. Nessa fábrica, adivinhem quem trabalhava? Sim, Owens trabalhava lá e admitiu ter feito a ligação, mas disse que foi um pedido do próprio Quinn, que teria ligado para ele e pedido para ele ligar para a empresa, para o Walmart, e dar essa desculpa. Havia uma mulher chamada Misty Taylor por quem Quinn estava muito interessado. Algumas semanas antes do seu desaparecimento, eles estavam conversando bastante, mas nesse meio tempo, Quinn chegou a dizer para alguns amigos e familiares que estava sendo ameaçado pelo namorado dela, que descobriu que eles conversavam muito. O namorado era Wesley Smith. Misty e Wesley foram interrogados sobre o desaparecimento, mas é claro que negaram qualquer envolvimento com isso. E também, nenhum vínculo conseguiu ser estabelecido entre Owens, Misty e Wesley. Uma revisão nos registros telefônicos de Quinn mostrou que a ligação que ele recebeu no pager naquela noite veio da casa de uma mulher chamada Ina Ustich, que é uma tia paterna dele. O estranho é que Quinn tinha pouquíssima ligação com ela antes do desaparecimento, e ela também negou ter feito a ligação. Essa tia de Quinn também tinha um álibi. Ela disse que não estava em casa e que estava jantando na casa de uma amiga chamada Tara Taylor.
Tamra, por acaso ou não, era mãe de Misty Taylor. E além disso, essa tia disse que no jantar também estavam presentes Misty e Wesley, o seu namorado. Pouco depois, a tia de Quinn apresentou um relatório policial onde ela dizia que a sua casa tinha sido invadida naquela noite. Mas apesar de nada ter sido roubado, ela disse que alguns porta-retratos foram movidos do lugar. No dia 6 de janeiro, 4 dias após o desaparecimento, a mãe de Quinn recebeu a ligação de uma colega de trabalho. Ambas eram enfermeiras no hospital de Nashville. Essa colega disse que havia visto o carro que desapareceu junto com Quinn e que ele estava no estacionamento da churrascaria que fica ao lado do hospital. A polícia foi até lá e encontrou o carro que havia sido deixado com os faróis ligados. No para-brisa traseiro havia um desenho de lábios e também um ponto de exclamação. Os desenhos haviam sido feitos com batom. Dentro do carro, por incrível que pareça, havia um filhotinho de labrador e um cartão-chave daqueles que são usados em quartos de hotéis. O problema é que a polícia não conseguiu identificar de qual hotel era aquele cartão. Também foram encontradas várias garrafas de bebida e uma jaqueta que não pertencia a Quinn. Além disso, a polícia recolheu algumas provas forenses do carro, mas elas não levaram a nenhuma outra pista. A família de Quinn acreditou que a pessoa que deixou o carro ali sabia que a mãe, a avó e a sua irmã trabalhavam ali por perto e assim não demorariam a saber que o carro estava ali. Mais tarde, um casal ligou para a polícia e disse que tinha visto alguém dirigindo o carro de Quinn no centro da cidade e até ajudou a polícia a fazer uma espécie de retrato falado que, depois de pronto, revelou ter muita semelhança com Misty Taylor. Mesmo com isso, o caso não conseguiu ir para frente porque não haviam provas de quem seria o responsável pelo desaparecimento de Quinn, e tudo permaneceu em aberto por 15 anos, até que em 2015 algo aconteceu com um dos acusados. Owens, o amigo de Quinn, foi preso pelo assassinato de Christy Codd e seu marido JT. O detalhe é que Christy ainda estava grávida. Owens disse que os atropelou acidentalmente, mas ele escolheu esconder os corpos em um forno a lenha que tinha em casa. Depois disso, um parente de Owens foi até a polícia com informações que fariam o caso de Quinn voltar à pauta. Em 31 de março de 2015, a polícia obteve um mandado de busca para a propriedade de Owens. Esse parente de Owens, que não foi identificado, disse que depois de janeiro do ano 2000, ele cavou um grande fosso na sua propriedade para queimar alguns itens. E um tempo depois, jogou um pouco de concreto em cima, dizendo que ia fazer um viveiro para peixes. A verdade é que isso nunca foi terminado, e acabou com Owens jogando terra por cima e esquecendo aquilo. Depois das buscas no terreno, os investigadores disseram que acharam tecidos, materiais de couro e objetos duros ainda desconhecidos na propriedade. Em abril de 2017, Owens confessou oficialmente ser culpado pelas 3 acusações de assassinato em segundo grau. A pena foi cerca de 70 anos de prisão sem o direito de liberdade condicional. Alguns meses mais tarde, no dia 10 de julho de 2017, Owens foi oficialmente indiciado pelo desaparecimento e morte de Quinn, mas o promotor Todd Williams disse que não tentaria fazer com que ele pegasse pena de morte por isso. No dia 2 de janeiro de 2020, o mesmo promotor foi questionado sobre como andava o caso, e ele disse que ainda faltava o julgamento que não tinha data marcada. E agora, em 2021, sabemos que o caso ainda não tem uma definição. Mesmo com a acusação formal de Owens, não temos como saber se foi realmente ele o responsável pelo desaparecimento de Quinn. Muitas perguntas ainda permanecem em aberto. Por que alguém com a descrição de Misty Taylor teria sido vista dirigindo o carro de Quinn? E aquela ligação no pager que veio da casa da tia dele? Essa tia disse estar jantando com a mãe de Misty e o seu namorado. Tem muitas coisas estranhas ainda nessa história que não se encaixam. Mas e você? Tem alguma teoria sobre o que pode ter acontecido no desaparecimento do jovem Quinn? Se tiver alguma, deixe aqui nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado por estarem comigo até aqui e até a próxima.